Jornal Rio Doce está de volta. A explosão nos casos de febre de chikungunya só tem aumentado em Minas Gerais. São mais de 27 mil casos prováveis. Os sintomas são muitos e podem persistir por um bom tempo. Há exatamente, um ano, eu tive o diagnóstico de chikungunya. Uma manhã de sábado eu acordei sentindo algumas dores articulares, aquilo ficou um pouco estranho, não era comum. E ao longo do dia essas dores aumentaram e eu tive muita febre. Até o momento, um ano depois, eu ainda sinto dores, principalmente na articulação dos dedos, O polegar é o que mais dolorido, principalmente para exercícios de movimentos de preensão. O vírus chikungunya ainda é pouco conhecido. No Brasil, a circulação da doença foi identificada pela primeira vez em 2014. Ela é transmitida principalmente pelo Aedes aegypti, mosquito que também transmite a dengue e a febre amarela, doenças com sintomas parecidos, o que acaba dificultando o diagnóstico preciso. A diferença maior é numa fase, depois da fase aguda, que normalmente na dengue o paciente recupera, ele só persiste às vezes uma fadiga, que logo recupera. Na chikungunya não, pode persistir uma dor articular e essa dor articular pode evoluir para uma inflamação nas articulações, como artrite. Então, isso que diferencia mais uma condição da outra. No estado, além dos 27.514 casos prováveis e dos 7.555 confirmados em 2023, 4 mortes são investigadas pela Secretaria de Saúde. Agora a gente está observando mais casos na região metropolitana, em regiões onde não havia chikungunya, mas as condições estão dadas. Temos muitas pessoas que não tiveram contato com o vírus, então muitas pessoas susceptíveis. Então, espera-se um aumento importante dos casos de chikungunya também. A professora Meirelli ainda se recupera da doença um ano depois. Eu passei pelo reumatologista, ortopedista, principalmente, e nutrólogo, Fiz uma dieta buscando alimentos que ajudassem nesse processo inflamatório. O reumatologista também fez uma intervenção medicamentosa e o ortopedista avaliou e prescreveu infiltrações, Eu precisei fazer injeções dentro das articulações dos joelhos com suplementações anti-inflamatórias, lubrificantes, para reduzir as dores. Em alguns casos, os sintomas podem se tornar crônicos. Para evitar tantos transtornos, a melhor dica é a prevenção. Os cuidados são os mesmos na dengue. Então, assim, normalmente evitar água parada, com tudo que a gente escuta aí, nas campanhas, a gente tem que colocar em prática, Evitar que o mosquito se prolifere ou na nossa casa, no nosso ambiente, na nossa comunidade, Evitar, por exemplo, se expor. Isso é uma medida, na medida do possível, a gente pode usar o repelente. Os repelentes, eles têm alguma eficácia, embora não sejam 100%. Roupas de manga comprida também, roupas que protejam a pele, da exposição da picada do inseto, também são interessantes. Evitar se deslocar para cidades ou localidades onde esteja ocorrendo surto, ou de dengue, ou de chikungunya. São as medidas mais simples, é o que a gente tem agora. Confira agora as informações de esportes com o comentarista esportivo Osmar Xavier. Boa noite para você, Davi Tostes. Boa noite para quem está acompanhando o Jornal Rio Doce desta segunda-feira. Estamos chegando mais uma vez para falarmos sobre o futebol do nosso estado. Exclusivamente, é claro, destaque para Campeonato Mineiro, Troféu Inconfidência. As duas competições já têm as definições dos 4 times que vão decidir o título. No Troféu Inconfidência, infelizmente, não vai dar para a Pantera defender o título. O time comandado pelo técnico Paulo César Jadong voltou a enfrentar o Vila Nova neste domingo, desta vez em Nova Lima. E assim como na primeira partida, perdeu e pelo mesmo placar, 2-0. Com isso, a Pantera está eliminada.
O time comandado pelo técnico Paulo César Chardong teve até boas oportunidades no primeiro tempo, principalmente com Nael, que foi o jogador mais incisivo, jogador que bateu bola na trave, deu dificuldades para o goleiro, ofereceu dificuldades para o goleiro do Vila Nova. Mas o time do Vila Nova foi muito mais cirúrgico na partida, com gol de Luan, numa falha da marcação democratense, de dentro da grande área, fez 1-0. E o mesmo Luan, cobrando uma penalidade máxima, ampliou o placar para a equipe do Vila Nova. Com isso, o Vila Nova confirmou a vaga na decisão e vai enfrentar o Tombense, que no sábado eliminou o Pouso Alegre. Depois de um empate 2-2 no primeiro jogo, voltou a empatar em Muriaé por 0-0, com a vantagem de 2 resultados iguais, então se classificou para a decisão o Gavião Carcará. No Campeonato Mineiro, a decisão vai ser entre Galo e Coelho. O Galo, no sábado, eliminou o Atlético de São João del Rei, perdeu o primeiro jogo por 1-0 e devolveu o placar no jogo de volta no Independência. O gol foi marcado pela estrela do time, o atacante Hulk. O Atlético, então, por 2 resultados iguais, acabou garantindo a vaga na decisão do Campeonato Mineiro. O América, que na partida de ida já tinha vencido o Cruzeiro por 2-0, venceu de novo o time celeste, desta vez por 2-1. O jogo foi no Independência neste domingo. Depois da partida, o técnico Paulo Pessolano, uruguaio de 48 anos, entregou o cargo. Não é mais o técnico do time azul de Belo Horizonte. O Cruzeiro já confirmou nesta segunda-feira o novo comandante. Quem vai comandar agora será um português, conhecido popularmente como Pepa. Já chega a Belo Horizonte para arregaçar as mangas e trabalhar o time, visando a Copa do Brasil, terceira fase, e também a Série A do Campeonato Brasileiro, que começa em maio. Então a decisão vai ser entre Atlético e América. O primeiro jogo no Independência, dia 1º, e o segundo jogo, dia 8 de abril, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Voltando a falar um pouquinho rapidamente sobre a Pantera, o foco agora é a Série D do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Paulo César Chardong estreia contra o Santo André de São Paulo. O jogo, a princípio, está marcado para o dia 6 de maio, no estádio José Mamudiabas. Além do Santo André, o Democrata ainda enfrenta 2 times capixabas, o Vitória e o Real Noroeste, 3 times cariocas. As equipes da Portuguesa, do Resende e do Nova Iguaçu e o Atlético de Minas Gerais também está na mesma chave do time democratense. É o que tínhamos de esporte aqui no Jornal Rio Doce desta segunda-feira. Um abraço a todos e até a próxima. E a edição do Jornal Rio Doce de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.